questão não é... É o que a gente fala, nem tudo eu tenho que ter na Torá. A tradição... Né? Eu estou olhando para a tradição. A tradição é o embelezamento de um mandamento. Eu tenho o básico, que é o mandamento, mas existem coisas que embelezam o cumprimento desse mandamento. Desde que aquilo que embeleze não seja contrário à Torá, pelo contrário, se ele reafirma algo da Torá, por exemplo, as 4 taças, elas foram criadas pela tradição e elas vêm reafirmar o quê? Os textos bíblicos que estão relacionados a saída do povo do Egito. Então tem uma relação do tempo que eles viveram, que a palavra do Eterno veio a eles, com o momento da saída do Egito e as 4... Então é uma simbologia que foi criada pela tradição para poder trazer isso. Deixa eu só pegar o texto aqui rapidinho para vocês, para que eu possa compartilhar isso com vocês. São as 4 taças que vem falando sobre a libertação. Êxodo 6:6 e 6:7, se eu não me engano. Não, a tradição ela sempre vai fazer isso, ela vai embelezar o mandamento, trazendo aspectos da revelação profética e espiritual. É a mesma coisa da taça que a gente falou de Elias. Onde é que está escrito que tem que ter uma taça de Elias? Sim. Né? Mas a representação dela dentro da cerimônia é uma representação real. Né? Porque, afinal de contas, o ministério profético de Elias era anunciar a vinda assim como Yohanan, assim como no final dos tempos, o povo do Eterno anunciando a vinda do Mashiach. Essa revelação, né, espiritual que está por trás desse embelezamento é que tem que ser considerado. Criou-se então essas 4 taças relacionado a esse texto de Êxodo. Êxodo, deixa eu passar o texto para você, Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. E a primeira é porque diz, eu sou Adonai. E aí o primeiro cálice está aqui, que é chamado de cálice da separação, né? Separação, um povo separado estava sendo estabelecido ali, naquele momento. Depois, isso é confirmado na Brit Hadashah também. Você tem lá 1 Pedro 2:10, nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus, né? Estejamos certos então, lá em Gálatas 3:7, de que os que vivem pela confiança e fidelidade são verdadeiramente filhos de Abraão. Tem diversos textos que mostram acerca da separação. Então, o primeiro cálice, o cálice da separação. Essa é a representação, é simbologia. Né? Tá representando algo ali dentro da cerimônia ali. Depois você tem um segundo cálice. Tem outras coisas antes, eu tô falando só dos cálices. Você tem o segundo cálice, que aí você tem a palavra... Vamos lá. Acho que é libertação, o segundo cálice. Separação. Depois, libertação. Libertarei vocês dos trabalhos forçados pelos egípcios. Então, o cálice da libertação, a libertação espiritual, está representada aqui no segundo cálice. Depois você tem o terceiro cálice, que é o cálice do resgate, como diz, e vos resgatarei com braço estendido. Está lá em Êxodo 6. Então, o resgate. E por último, o quarto cálice, chamado cálice da adoção. Quando diz, eu receberei como meu povo. Então, fala de adoção. E aí, teria esse quinto cálice, né, o cálice chamado de cálice de Elias, fala daquele que prepara o caminho, assim como João preparou a primeira vinda. Você tem lá a Carrala, a congregação unida à Urua, agora preparando, né? Dizendo, né? Voz, né? Clamando, falando. E também o próprio Elias, também haverá o tempo do Elias no final. O Apocalipse vai apontar também para Elias, a volta de Elias. O importante é que toda essa tradição, ou seja, muito da tradição judaica, e volta a dizer, né? Paulo falava, não abandonem as boas tradições, né? Muito da tradição judaica, ela não é criada do nada. Né? Imaginei aqui uma coisa. Não, ela é tirada de textos bíblicos e esse embelezamento vai fazer referência a verdades espirituais, como você acabou de citar, vários textos lá em Êxodo, a representação de cada um dos cálices. Se você tem um cálice só, você enche várias vezes o mesmo cálice, 4 vezes o mesmo cálice, você está representando isso da mesma maneira.